paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. Eu sou a professora Luciana, diaconisa Luciana Evangelista Mendes, e hoje nós iremos para a lição 8, que tem o título A Justiça de Deus. E eu espero que você continue aí ligadinho, seja de manhã, à tarde ou à noite. Fiquem aí ligados neste vídeo, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E para a gente iniciar essa lição, eu quero fazer uma oração com você e gostaria que você fechasse os seus olhos e pedíssemos a Deus hoje mais discernimento da palavra, mais conhecimento, e que os nossos corações estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, louvo ao Senhor por cada um dos alunos que irão ver esse vídeo, que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração, que seja um momento de aprendizagem, um momento de renovo, um momento assim em que cada uma dessas pessoas e desses alunos estarão revendo alguns conceitos e entendendo mais um dos seus atributos, Pai. Amém. Bom, o nosso textuário, ele está no Salmo 89, versículo 14, e diz assim: Justiça e juízo são base do seu trono, misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. E nós temos uma verdade prática, uma verdade aplicada, que é a justiça é um atributo de Deus e ela é para todos. Não há privilégios nem acepção de pessoas, porque ele quem? Deus, ele é imparcial. Então, nessa lição, nós vamos ver a respeito do atributo de Deus, que é a justiça, e veremos que essa justiça, ela é imparcial, ela é inegociável, ela é irrevogável, e a gente vai estudar por que ela tem essas características. O texto base, o texto de referência para essa lição, se você quiser aí abrir sua Bíblia, se encontra em Atos capítulo 17, versículo 31, e depois Romanos capítulo 3, versículos 21, 22, 23 e 26. Eu vou fazer a leitura e aí nós já vamos iniciar cada um dos tópicos, tudo bem? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero aqui relembrar com vocês o que é atributo, já que nós estamos aí numa lição, num trimestre que está falando a respeito dos atributos de Deus. Atributo nada mais é do que características. E no caso de Deus, nós estamos vendo características que são atribuídas apenas a Deus. E aí eu elenquei algumas aqui que vocês já viram em algumas das lições e vão continuar vendo no restante do trimestre. É característica de Deus, É um atributo de Deus, ser bondoso, amoroso, misericordioso, paciente, verdadeiro, fiel, justo, santo, gracioso. E hoje, nessa lição, nós vamos ver um pouco mais de especificidade sobre o atributo da justiça, a justiça de Deus. E aí o primeiro tópico vai falar que a justiça de Deus, ela é revelada. Essa justiça de Deus, ela foi revelada a partir do sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor, Deus deu seu Filho como forma de justiça. E bem no iniciozinho da lição, vai falar sobre a justiça de Deus e a justiça da lei. Então, a justiça de Deus, ela é única, ela é ímpar, ela é imparcial, ela veio como forma de reparação. Então, o nosso Senhor Jesus foi dado como sacrifício vivo para que os nossos pecados fossem perdoados.
A justiça da lei, você pode estar pensando, mas a lei, ela não foi uma forma que Deus criou também de justiça? Sim, só que vamos dizer assim, quem dizia o que era certo ou errado era o próprio homem. Então, se a gente lembra lá, por exemplo, dos fariseus, não é? Naquela situação da mulher adúltera, a lei dizia isso. O erro não estava em os fariseus terem dito o que a lei na época falava, mas a forma como o coração daqueles fariseus queriam que aquela mulher fosse punida. Então, era uma justiça sem amor, sem misericórdia. E com o Senhor Jesus, nós vemos a justiça sendo revelada através das boas obras e através do Evangelho de Cristo. Então, a gente vê um contraste aí das justiças e percebemos que a justiça de Deus, ela é imparcial e ela é sempre melhor do que a do homem, né? Porque o coração do homem julga conforme o que ele imagina ser correto naquele momento. Então, às vezes, nós vemos situações parecidas e são dados condenações diferentes. E para Deus, não. Deus não faria dessa forma. O tópico 1.1 fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho são as boas novas. E quem revelou, essa justiça? Jesus Cristo. Então, por meio das boas novas de Jesus, por meio da boa palavra, foi revelada a justiça de Deus. O tópico 1.2 diz: a justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. Todos nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha. E esse livre-arbítrio, ele passa por 4 características: pessoais, racionais, volutivas e emocionais. Então, nós, seres humanos, nós temos essa característica pessoal. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Nem as pessoas que são gêmeas, nós podemos dizer que elas são iguais. A outra questão nós somos seres racionais, nós temos intelecto. Então, esse intelecto nos auxilia na nossa escolha e, por consequência, no livre-arbítrio. Nós somos volutivos. O que é volutivo? Nós somos dotados de vontades, de desejos. Então, nós temos esses desejos e essas vontades. E o nosso livre-arbítrio vai ser operado aí a partir do que nós desejamos ou queremos naquele determinado momento. E as questões emocionais, que são os nossos sentimentos, as sensações que nós temos. Essa justiça de Deus sendo revelada no livre-arbítrio, nós percebemos o quê? Que Deus nos deu o livre-arbítrio como um presente. Nós temos o direito de escolher se queremos segui-lo ou não. Mas o interessante disso tudo, além de ser maravilhoso, nós temos esse presente que é o livre-arbítrio, é nós entendermos que a nossa escolha, ela terá uma consequência. Então, muitas vezes, nós nos lembramos do livre-arbítrio e nos esquecemos das consequências das nossas escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você teve que fazer escolhas e, consequentemente, teve que lidar com as consequências dessas escolhas. Na nossa vida com Cristo, na nossa vida espiritual, também é assim. Nós temos que lidar com essas consequências. Por isso que é importante nós usarmos muito bem o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para tudo, mas nós conhecemos Cristo e temos essa liberdade em Cristo e entendemos que escolher a Cristo é escolher a melhor parte. Deus nos julga a partir do livre-arbítrio, da nossa escolha. Se a gente for lembrar, por exemplo, no Jardim do Éden, o homem teve uma justiça sobre ele, não simplesmente por conta de ter pego o fruto, mas pela escolha de não ter seguido a Deus. Então, o fruto ali é como se fosse uma escolha. O homem escolheu não seguir a Deus. E aí ele teve que lidar com essa consequência. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor, mas nós não somos iguais a Deus. Então, o nosso coração sem Jesus é um coração mau,
é um coração que muitas vezes vai tendenciar ao que não é certo, ao que é duvidoso. Isso é o livre-arbítrio operando em nós. Então, o que nós precisamos para que a gente consiga, vamos dizer assim, aprumar esse livre-arbítrio? Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vindo em nós, o que vai acontecer? Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós, cada um de nós sendo convencidos disso, consequentemente nós vamos utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. O ponto 1.3 diz assim: a justiça de Deus se revela na oportunidade da reparação. Quando nós entendemos justiça, muitas vezes nós pensamos apenas na condenação. E a última coisa que Deus quer é nos condenar. O Senhor não tem prazer nisso. Mas o Senhor, Ele quer fazer o quê? Uma ponte de reparação. E isso foi feito através do Senhor Jesus Cristo. O nosso erro, ele pode ser reparado antes da condenação. Você pode se arrepender antes de ser condenado por algo. Eu não estou dizendo que não vai vir consequências. Eu até escrevi isso aqui, ó. O arrependimento e a confissão não nos livra das consequências, mas nos livra do quê? Da condenação eterna. Nós vamos lidar com as consequências dos nossos erros, mas se nós nos arrependermos, se nós nos confessarmos e arrependermos, nós não seremos condenados por aquilo. Entendem? Então, essa questão aqui de a justiça de Deus se revelar na oportunidade da reparação é porque Deus entregou Cristo para que houvesse essa reparação. Então, nós temos a oportunidade em Cristo de repararmos o nosso erro e Deus se fazer justiça, porque Ele próprio é a justiça. O tópico 2 fala sobre as características da justiça de Deus. Eu vou falar de uma forma geral e aí eu vou pontuando. A justiça de Deus, ela é justiça e juízo base do trono de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita e ela é definitiva. O tópico 2.1 vai falar sobre a justiça de Deus sendo a base do seu trono. Por que ele é a base do seu trono? Porque Deus é santo e por ele ser santo, ele é justo. Porque ele não erra, porque ele não se arrepende do que ele decide. Então isso é uma característica da justiça de Deus. O tópico 2.2, a justiça de Deus é perfeita. Por que a justiça de Deus é perfeita? Porque Deus é a própria justiça, porque Ele não erra, porque não há sombra de variação nas decisões de Deus. Não é como acontece conosco, que somos nós seres humanos, que muitas vezes decidimos algo hoje e amanhã nos arrependemos ou fazemos de forma diferente. Não, a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. E nessa perfeição, nós podemos confiar. O tópico 2.3 diz assim, que a justiça de Deus, ela é definitiva. Por que a justiça de Deus ela é definitiva? Porque ela não é volúvel. O que é uma coisa volúvel? Hoje você pensa de um jeito, amanhã você pensa de outro. A justiça de Deus não é assim. A decisão do Senhor é uma. A justiça de Deus não é mutável, é uma coisa que não muda. Não muda por conta de classe social, por conta de cargos. É a justiça para todos. Lembram lá do nosso textuário e da verdade aplicada? É para todos. Deus não faz acepção de pessoas para que a sua justiça se cumpra. Não é como a justiça humana, que é baseada nos jeitinhos algumas vezes, que é baseada em interpretações que podem ou não ser corretas. A justiça de Deus não é assim. E na justiça de Deus não há brechas, por isso que ela é definitiva. Amém? O tópico 3 vai falar como que a justiça de Deus ela pode ser aplicada. E aí nós vamos ver duas formas da justiça de Deus ser aplicada. Através do tribunal de Cristo e através do trono branco. Mas antes de falar dessas duas questões, eu quero falar um pouquinho a respeito da justiça de Deus, para que você entenda melhor esse ponto.
Primeiro, nós precisamos lembrar que Deus não tem prazer em condenar. Deus não tem prazer em condenar. Deus não quer que o homem se perca e por isso ele enviou Jesus Cristo, né? E a justiça de Deus, ela é perfeita também porque é uma justiça com amor, né? É uma justiça com imparcialidade. Da mesma forma que o Senhor é justo, ele é amoroso nessa correção, entendem? Entre esses dois pontos que eu comentei, que é o trono branco e o tribunal de Cristo, a gente já vai para a questão do 3.1, que é a questão de que cada um de nós vai prestar conta a Deus das nossas atitudes. E essa prestação de contas, ela passa por esse tribunal de Cristo, né? E por esse trono branco. Então, nessa prestação de contas, cada um de nós dará conta dos nossos atos. Lembra lá do livre-arbítrio? Nós tivemos a possibilidade da escolha. Aqui, gente, a prestação de contas é lidar com o quê? Com a consequência das nossas escolhas. Então, aqui é importante que a gente entenda isso, que cada uma das nossas atitudes aqui na Terra, sejam elas com boa ou má intenção, o Senhor vai requerer de nós uma prestação de contas, né? E se muitas dessas atitudes foram atitudes pecaminosas e não houve perdão ou nós viramos as costas para Deus, vai haver uma forma de consequência aí. Se houve o perdão, se houve a reparação, se houve o arrependimento, nós vamos lidar de uma outra forma. E aí vem o tópico 3.2. Né? A justiça de Deus, ela é para distribuir prêmios e galardões. Eu falei aqui hoje já que muitas das vezes a gente pensa na justiça apenas como condenação. E não, a justiça de Deus também é para premiar, para galardoar, para dar algo ao ser humano. E isso vai acontecer aonde? No tribunal de Cristo, onde as nossas atitudes, né, as nossas obras, elas serão passadas pelo fogo, né? E vocês já estão cansados de ler, né, ou de lembrar a respeito disso, que as obras elas são divididas em prata, ouro, pedras preciosas, que são aquelas atitudes que nós fizemos realmente para Deus, fizemos de coração, que houve realmente um ganho para o reino de Cristo. Então, quando essas obras passarem pelo fogo, nós sabemos que esse tipo de material é resistente ao fogo, então vai ficar ali ainda. Mas se nós tivermos obras, né, atitudes que foram mais assim para que o nosso nome ficasse em evidência, ou para que a gente tivesse na frente de alguma coisa, ou então para agradar a alguém que não fosse a Deus, né? Ou então só para se mostrar, para que o nosso eu, o nosso ego fosse ali mostrado, né? Provavelmente esse tipo de obra são as obras que são madeira, palha e feno. E aí pelo fogo você já sabe que esses materiais eles não duram ali, né? É importante eu falar aqui para vocês que o tribunal de Cristo é um julgamento das obras, tá? É para galardoar segundo o que você fez. Não é que a pessoa vai perder a salvação, ela já está salva, mas o Senhor vai premiar, galardoar. O que era o galardão? Eu até anotei aqui, né? O galardão, poderia ser uma medalha, uma coroa, né? Era uma honra ao mérito, uma honra a algo que alguém tinha feito. E Deus, sendo justo, Ele vai fazer isso com os salvos. Então, no momento em que nós, né, já estivermos salvos, né, já estivermos ali no céu, vai haver esse tribunal de Cristo, onde cada uma das nossas obras, elas serão passadas pelo fogo, né, e que você e eu possamos ser aprovados, não é? Que as obras que nós estamos fazendo em terra para o Senhor, que elas sejam obras de valor, né? Obras como o ouro, a prata e as pedras preciosas. E que se talvez nós estivermos fazendo uma reflexão aí e começarmos a pensar que talvez o que você está fazendo não é realmente para Deus, a gente ainda tem esse tempo,
Nós ainda estamos em tempo de nos arrepender e de voltarmos o nosso olhar realmente para Deus e fazermos por amor à obra, por amor às pessoas que ainda necessitam conhecer a palavra, por amor a Deus realmente, para que as nossas obras sejam aprovadas por Ele no dia do tribunal de Cristo. O tópico 3.3 fala que a aplicação da justiça de Deus, ela também vai ser para punições efetivas e condenações. E aqui entra o trono branco, também chamado de juízo final. As obras das pessoas, né, que foram condenadas, elas também vão ser passadas ali, né, como se fosse um julgamento mesmo. Só que nesse caso, essas pessoas elas já estão condenadas. É como se Deus fosse mostrar para essas pessoas o porquê, né, que elas estão ali. E aí entra a questão da escolha. Nós temos o privilégio de termos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nós temos que usar com muito cuidado, porque ele vai direcionar o nosso caminho eterno. Então, quem passa pelo trono branco, seguramente está passando por punições, porque escolheu errado, escolheu o caminho errado, voltou-se contra Deus, negou a Cristo, negou a palavra de Cristo. Então, nesse trono branco, está lá em Apocalipse 20, o Senhor vai julgar as pessoas por suas escolhas erradas. Que eu e você possamos refletir sobre as nossas escolhas e pedir misericórdia ao Senhor para que Ele nos guie através do Espírito Santo, para que a gente faça as melhores escolhas, né? Para que a gente escolha o caminho realmente que liga-nos ao céu, né? Nesse juízo final, né, nesse trono branco, várias coisas vão acontecer ali. Então, primeira coisa, a apresentação dos que não são salvos, a abertura do livro das obras, né, onde vai estar registrado o que essas pessoas fizeram, a abertura do livro da lei, a abertura do livro da vida e aí a sentença final, né, o veredito final. Então, a justiça de Deus, a aplicabilidade da justiça de Deus não é só para condenação, ela também é para premiação. Agora, esse prêmio ou essa condenação passa pela nossa escolha, passa pelo livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer que a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é imparcial, ela é definitiva, ela é irrevogável e está nas nossas mãos, através do livre-arbítrio, o poder de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Amém? Eu espero que você tenha entendido e que você continue aqui ligado nas próximas lições, conhecendo um pouco mais sobre os atributos do Senhor Jesus. Deus te abençoe.